Atualizações importantes do Departamento Médico Colorado trazem um otimismo em relação à possibilidade de Alan Patrick retornar ainda neste Campeonato Gaúcho. Já a situação de Wesley não desperta expectativa tão positiva. A gente também atualiza os cenários de Bruno Tabata e de Sérgio Rocher, jogadores que não atuaram ainda nesta temporada, e a recuperação de Gabriel Carvalho, que ainda com uma bota ortopédica viajou para a Arábia Saudita. A gente atualiza tudo isso do DM Colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre Departamento Médico Colorado, porque esta quarta-feira, foi de atualizações importantes que eu consegui apurar, que a gente conseguiu conversar com pessoas no CT Parque Gigante para trazer para você, torcedor, em relação a jogadores que hoje estão fora de combate no Internacional. E a principal situação e que mais desperta curiosidade, expectativa por parte do torcedor colorado é a do capitão, craque, Alan Patrick. Vamos lá, o que eu tenho em relação a Alan Patrick, tá? Existe um otimismo quanto à recuperação deste jogador. E o que eu senti nessa conversa que eu tive no CT Parque Gigante é de que o Alan Patrick vai estar na final do Campeonato Gaúcho, que é lá pro dia 8 de março, a gente tem aí 18 dias até este confronto, tá? O Alan Patrick, ele teve uma entorse no tornozelo naquele jogo contra o São Luís, é uma ruptura parcial no ligamento deltoide do tornozelo. E o que isso significa, tá? Que não é um ligamento tão profundo, este ligamento. Ele é um ligamento mais superficial. E por isso, a recuperação ela tende a ser mais rápida. O que me foi passado é que a situação do Alan Patrick, por ser uma lesão de tornozelo e de ligamento, ela é avaliada muito mais no aspecto clínico diário do que no aspecto de exames, tá? Então é assim, pelo feeling do jogador. Se o jogador estiver se sentindo bem, conseguir caminhar, diminuir o inchaço, conseguir fazer os movimentos, ele vai gradualmente se recuperando. É através desse feeling de conforto do jogador que se tem a ideia de um retorno dele ou não. Ele apresentou um inchaço logo depois da lesão. Esse inchaço já diminuiu. Ele tem apresentado uma melhora significativa com a fisioterapia, com os tratamentos que têm sido feitos no tornozelo. E a expectativa é que, em breve, ele retorne ao gramado para fazer alguns trabalhos de corrida, alguns trabalhos com bola, para ir se sentindo mais confiante. Para as semifinais do Campeonato Gaúcho, é improvável que o Alan Patrick esteja à disposição, tá? Para este sábado ele está completamente fora, para o outro sábado é 99% fora. Mas para a final do Campeonato Gaúcho, existe essa possibilidade, porque tem este tom otimista das pessoas do Inter quando se fala da recuperação do Alan Patrick, porque ele vem evoluindo bem, porque não foi uma lesão tão grave, porque foi em um ligamento mais superficial e a gente pode ter a presença do Alan Patrick na final do Campeonato Gaúcho. É uma notícia positiva e otimista em relação ao jogador. Não é confirmado. Isso tudo vai depender desta evolução que acontece do Alan Patrick no dia a dia. Mas os indicativos dados até aqui trazem esse otimismo em relação ao jogador. Por mais que o Inter nem nos bastidores fale exatamente de prazo, tá? Eu tô dando aqui muito mais um feeling do que eu conversei com essas pessoas do ambiente colorado. Avançando, uma outra situação que a gente tem que atualizar é a situação do Wesley, tá? E este já não é um otimismo tão grande, já não desperta um otimismo tão grande. Ele teve uma lesão muscular de grau 2 na região do adutor da coxa, tá? Que é uma lesão, uma situação mais complicadinha de se mexer, de se tratar. E ele vai evoluindo conforme o grau da lesão for diminuindo, e aí sim, uma lesão muscular, ela é mais diagnosticada através dos exames de imagem, dos exames do dia a dia, não apenas do aspecto clínico do jogador. Ele tem apresentado evoluções de acordo com o que é previsto, mas lesão muscular de grau 2, cara, a gente tá falando aí de 3 semanas, 1 mês, no mínimo, tá? Ou para mais, pode chegar até a 1 mês e meio, 2 meses. Então, eu acho improvável que o Wesley jogue a final do Campeonato Gaúcho, a não ser que ele tenha uma evolução estupenda nos próximos dias. Não se tem tanto otimismo como o Alan Patrick. O Wesley talvez fique de fora. Ele ainda está fazendo trabalhos na academia
E aí depois se pensa em trabalhos de corrida para ele ir em um processo de retreinamento que é um pouco mais lento do que o processo do Alan Patrick, a situação do Wesley, tá? Em relação a 2 jogadores que não atuaram ainda nesta temporada, Rocher e Tabata, tá? O Tabata, ele teve ele teve na pré-temporada um desconforto muscular. E aí se optou por fazer um trabalho de pré-temporada um pouco mais longo, um pouco mais conservador. E durante esse processo de retreinamento, foi constatada uma lesão muscular no Tabata, que atrasou esse processo de retreinamento dele. Ele já avançou disso, já faz alguns trabalhos no gramado do CT Parque Gigante e deve retornar aos treinos talvez semana que vem. Se tinha expectativa de que ele pudesse retornar essa semana, não aconteceu. No treinamento de hoje, o Tabata não esteve presente. Então, é mais um período de tratamento do Tabata que vem tendo essa dificuldade física em função do desconforto muscular. Se fala, e uma situação que eu vi que o jogador precisa ter muita confiança para voltar a jogar, é necessário que se tenha uma melhora clínica, uma melhora de confiança para que ele tenha a naturalidade dos movimentos. E se ele não voltou para o campo ainda, é porque ele ainda não tem isso. O Tabata está readquirindo isso aos poucos, mas é um jogador que passou também por uma lesão muscular nesse processo de retreinamento e por isso ainda não voltou, tá? Já o Sérgio Rocher é uma situação mais complexa do ponto de vista de explicação, tá? Ele teve nos primeiros treinos da pré-temporada um incômodo no joelho. E ao se investigar este incômodo no joelho, se identificou a tendinose. O que é a tendinose? A tendinose é uma lesão no tendão que ela é crônica. Ela não é aguda em função de um lance em específico. Comparado com a tendinite, por exemplo, ela tem um tratamento mais chato, porque a tendinite é uma lesão mais aguda e de cura mais rápida, enquanto a tendinose ela demanda um pouco mais de tempo. Se diagnosticou essa tendinose e ele vem se recuperando disso desde então. Ele está mais perto de estar curado do que do início deste tratamento. E foi uma opção do Internacional, em acordo com a direção, com o departamento de futebol, de que ele precisaria parar 2 meses para curar isso. E o melhor momento para parar era o Campeonato Gaúcho e pré-temporada, no entendimento de todos. E foi o que foi feito. É difícil que o Rocher volte durante o Campeonato Gaúcho, tá? Ele está fazendo alguns trabalhos de campo, supervisionados pela fisioterapia, mas de fato o retorno dele, eu diria que está mais próximo ali para o início do Campeonato Brasileiro. Uma situação que eu perguntei no bastidor foi sobre a entrevista que o Rocher concedeu para uma rádio uruguaia, onde ele citou uma pancada que ele teve no ano passado, que teria uma ruptura de um músculo e que isso acabaria afetando ele, tá? O que me foi dito? Esta lesão que ele teve no ano passado, no jogo contra o Vasco da Gama, em uma dividida com o Veguete, foi uma lesão no quadril. Se preservou ele de algumas atividades naquele momento, tá? Mas não tem impacto nenhum em relação à lesão que ele tem no joelho. São 2 situações diferentes. Ele não sente mais a lesão no quadril, ele sente esta tendinose no joelho que está sendo tratada, ele já está com alguns trabalhos no gramado supervisionados por fisioterapia. E outra coisa que eu perguntei, a lesão na costela está 100% curada, não há mais problemas em relação àquele problema que ele teve em 2023, 2024 e o que o tirou inclusive do início do Campeonato Gaúcho do ano passado. Uma última informação aqui, ainda sobre todas essas atualizações do departamento médico, sobre Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho está usando uma bota ortopédica, ele passou por um procedimento cirúrgico para correção de uma fratura no 5º metatarso do pé direito, né, uma lesão no dedo do pé. Ele está com bota ortopédica, fazendo o tratamento normalmente. E ele está na Arábia Saudita, tá? Conhecendo as instalações do novo clube e isto, de acordo com o departamento médico do clube, não atrapalha o tratamento que ele está fazendo de maneira contínua, tá? Ele segue o seu tratamento lá de maneira normal e ele é aguardado dentro de 10 dias para estar em Porto Alegre, para aí sim se integrar ao departamento médico do Internacional, para iniciar, enfim, todos os trabalhos aqui. Vai demorar um pouquinho para ele vir para Porto Alegre, mas esta ida para a Arábia Saudita é absolutamente consentida e está também sendo monitorada pelo departamento médico do Internacional. Ele volta e tem o prazo da data da lesão de 3 a 4 meses para retornar, o que é final de março, abril, para o Gabriel Carvalho poder voltar a jogar com a camisa do Internacional.
Situações de departamento médico explicadas. Otimismo quanto a Alan Patrick. Nos outros, não tanto otimismo em relação a Wesley, em relação a Rocher e as outras lesões do departamento médico colorado. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!